Oi pessoal, todo mundo ainda triste, né? Ressaca. Eu preferi gravar tudo junto, a rodada toda, conforme eu avisei no Futebol de Fato, né? Pessoal pesado ainda, de ressaca pela derrota, né? É muito triste, é muito chato, principalmente para quem é mais esportista, para quem vive no esporte, para quem viu os períodos de ouro da seleção brasileira, né? Viu as verdadeiras seleções brasileiras jogarem, os verdadeiros craques. Mas hoje em dia até nem o luto. Hoje em dia eu acho que o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Fluminense, o Vasco dão mais luto nas pessoas do que a seleção brasileira, eu não tenho dúvida. A seleção brasileira antigamente ia jogar amistosos no Maracanã, no Mineirão, no Pacaembu, no Morumbi, enchia, os ingressos estavam esgotados bem antes. Nas eliminatórias, os jogos que o Brasil perdia, que eram muito significativos, muito importantes, o torcedor ficava muito abalado. E Copas também. Copa de 78 foi mais na base da raiva pelo que aconteceu em função daquela participação esdrúxula do Peru, né? E da Argentina, né? Fazendo aquela Copa sua, como se sua fosse, né? Mas depois a Espanha, foram uns três dias de luto aí na cidade, porque a seleção tinha um futebol show, um futebol com alto nível, jogadores craques, mas não houve a competitividade necessária para se concentrar, que o nosso adversário depois da Argentina, o rival argentino, seria a Itália, e a Itália é a Itália, apesar de não estar mal, e Copa do Mundo é uma Copa do Mundo. A gente não tem que ficar pensando como ficou pensando antes da Copa e tem pensado em outras Copas, no Hexa. Só se fala no Hexa, o Hexa que vai ser conquistado. Vamos ao Hexa, vamos juntos. Eu sei que se fala isso como um ufanismo, mas isso é prejudicial. Porque Copa do Mundo é um degrau atrás do outro. Você vai ganhando jogo a jogo, aí você vai chegando. Então você quer ser campeão. Se é Hexa, se é penta, se é deca campeão, se é octa campeão, é outro assunto. Mas você tem que ir aos poucos, porque é muito duro. Você quando fala que você vai ser hexa, você parece que já está desmerecendo e não tomando conhecimento dos adversários que você tem pela frente, sejam eles quais forem. Isso está errado, né? Como eu me senti errado em não me aprofundar e não ser muito contundente nas minhas explanações aqui, nos comentários anteriores, sobre as chances da seleção brasileira. Eu cheguei a colocar Brasil e Inglaterra, né? Já entrei pelo cano com palpite. No início eu cheguei a achar o Brasil também, e a Inglaterra eu fui vendo aos poucos, mas sucumbiu ao melhor futebol da França. Isso eu vou mais à frente, vou colocar para vocês. Tanto a vitória francesa, a eliminação da Inglaterra, como a vitória do Marrocos, a grande surpresa, e a eliminação de Portugal. Mas voltando à tragédia, entre aspas, anunciada, né? Mais uma vez anunciada. Enquanto o futebol brasileiro estiver diferenciando a base, a montagem do futebol, estiver nascendo lá fora e não aqui dentro, nós vamos ter problema. Aí você vai dizer, mas como? Aqui dentro nós não temos metade da qualidade do que temos lá fora. Mas é uma coisa você trazer Rodrigo, você trazer Fred, você trazer Militão, você trazer, encaixar e montar uma seleção para jogar pelo Brasil. E jogadores que estão vivendo uma outra cultura, uma outra vida, uma outra situação financeira, que saíram do nada e que estão ricos, estão milionários. Eles só se preocupam com outras coisas, não estão tão preocupados em serem campeões do mundo. Para eles é ótimo ser campeão do mundo. Não pense que eles não se esforçaram, que eles não sofreram. Se esforçaram sim, sofreram sim, mas não houve a seriedade necessária, não houve, por parte do treinador pessoalmente, o diálogo com o futebol verdadeiro. Não há com ele, não há uma intimidade. E nem os próprios jogadores escolhidos
tem tanta intimidade, afinidade e identidade com o torcedor brasileiro. Eles estão mais preocupados com as, a vida deles, as vitórias, o alcance com que eles passam a ter. O cara sai daqui de um bairro pobre, ou sai do Rio de Janeiro, ou do interior de São Paulo, da várzea, e vai para um clube da Europa, para um PSG, para um Tottenham, e começa a ganhar 50, 100 vezes mais do que ganhava. Isso mexe com a cabeça dele. Então eu acho que a exemplo das comissões técnicas que chegaram a ser no passado, hein? Passado até distante, formadas por jogadores de futebol, por gente que entende de futebol, né? E não por... Eu não digo, mas o Juninho Paulista e o César Sampaio foram jogadores de futebol. Eu não vejo liderança, eu não via liderança neles a ponto de interferir, a ponto de palpitar no tal futebol de raiz que a gente não jogou mais. Abrimos mão do verdadeiro futebol. Eu preferia muito que estivesse ali um Júnior, um Mauro Galvão, um Zico, um Juninho Pernambucano, um Afonsinho, gente da bola, gente que viveu a bola. E você tem que viver a história. Não adianta dizer que o futebol é um pedaço. Não, hoje é assim. Não, amanhã vai ser assim. Não, o futebol é um todo. Modificam as condições físicas, modificam as condições técnicas em função das condições físicas. Mas o drible, o jeito de jogar, não mexe. A garra de ganhar o jogo, a vontade de ganhar o jogo, não pode ser transmitida através de dancinha antes da hora. Por isso que eu fui contra a dança. A dança incentiva o outro time a se fechar e querer ganhar de você muito mais do que gostaria antes. Foi assim com o Uruguai em 50, quando pregaram na parede os jornais, as manchetes dos jornais do Brasil, já declarando o Brasil como campeão do mundo, e aquilo serviu de incentivo, e o Uruguai fez mais do que faria. Ou seja, o adversário ressuscita, se supera. Eu citei isso aqui. Por isso que eu não gosto disso. E não gosto dessa seleção começar a ser montada a partir do exterior. Nós tivemos chances de jogar com pelo menos 5 ou 6 times nesse período, Tite, lá de fora, da Europa. É só Colômbia, África do Sul, Uruguai e Japão e Coreia do Sul e Gana e Colômbia e Argentina. Não serviu. Nós não enfrentamos escolas europeias. Não tinha calendário, não tinha data, arrumasse. Tinha que arrumar calendário, tinha que arrumar data para isso. Não arrumou. O que aconteceu? A gente ficou viciado num tipo de escola, jogar contra um tipo de escola. Esse foi um dos tantos erros. São muitos erros. O maior deles para mim é isso. Você, nem que sejam só 5 jogadores, mas você montá-los a partir do Brasil. Montar aqui no Brasil, pegar os 5, 6 melhores e a partir daí você começar a trazer os lá de fora que vão se encaixando nesses jogadores. E não montar a partir de lá de fora. Porque esse negócio de, olha só, atenção, o Tite está na tribuna do Maracanã, está na tribuna da Arena do Corinthians, fazendo o quê? Ele está vendo o jogo. Ele espiou tanta gente e não levou ninguém. Levou Pedro, levou o Everton. E o Everton que jogou aquela bola, que joga aquela bola redonda que fez tanta falta à seleção. Mas ele acabou com o meio-campo. O Tite acabou com o meio-campo. A Croácia fez um cerco em torno do meio-campo do Brasil e o Brasil não conseguia ligar essa bola direto na frente. Foi o que aconteceu, que eu disse a vocês. Meu medo, lembra que eu falei a vocês, é que não temos laterais para desafogo das jogadas, para abrir as jogadas, tanto direito quanto esquerdo. E lá na frente nós temos o Vinícius. Essa jogada, a hora que for parada, e foi, às vezes, por 2 ou 3 croatas, ela ia isolar o Richarlison, como aconteceu. Aí depois começou o show de substituições erradas, Fred que não tinha que entrar,
Na prorrogação, quando o Militão disse que não tinha condições de continuar, era outro jogador que tinha que entrar no lugar do Militão, era o próprio Danilo, o próprio Daniel Alves, que é experiente, sabe a distância de marcar, sabe o jeito de parar o cara, não interessa a idade que ele tenha. Era pouco tempo, a experiência ali falava alto, mas ele preferiu apostar nos dotes transcendentais dele. E isso custou mais uma Copa para a gente. Enquanto a mentalidade for a mentalidade europeia, que os europeus jogaram no lixo, já não jogam mais assim, já jogam mais a brasileira, haja visto as 3 últimas Copas. A Espanha campeã, a Alemanha campeã e a França campeã. E muito provavelmente agora também. Por quê? Porque eles estão jogando a brasileira. Eles estão limpando, driblando, correndo, marcando, mas estão jogando um jogo bonito, um jogo técnico. E com um meio campo. Infelizmente, agora não adianta perguntar por que ele colocou um garoto para bater o primeiro pênalti. A gente não tinha nem que ter chegado ali. A gente não tinha nem que ter chegado à prorrogação, onde o Neymar fez aquele lindo gol, com categoria driblando o goleiro, ao estilo Zico no passado. O passado vive no presente no futebol. Eles se entrelaçam. Não adianta tentar separar uma coisa da outra. Não é saudosismo e não é perda de tempo falar no passado. Ele está presente no hoje e no amanhã. E nós vamos ver o que vem por aí. Quem eles vão chamar. Eu não tenho a menor esperança e não tenho o menor otimismo de que seja alguém ligado ao mundo da bola, ao conhecimento da verdadeira raiz do futebol brasileiro, onde se joga o verdadeiro futebol brasileiro. Porque você pode ser competitivo e técnico, eu digo isso há muito tempo. Pode ser competitivo e driblar, e fazer gol de efeito, e fazer jogo bonito, pode sim, as duas coisas se combinam. O que entrou no futebol diferente foi a ciência. A ciência somada à técnica, à categoria dos nossos jogadores, fazem da seleção uma seleção quase imbatível. Mas isso eles não querem mais, eles querem aparecer mais do que o jogador. E agora, entrando na parte final, falando da rodada, me surpreendeu muito, desde o início do jogo, a perda da vaga de Portugal para Marrocos. Embora eu apostasse mais em Portugal, mas eu achei Portugal muito ansioso no início do jogo, já começando a impor um ritmo muito forte, num time que corre, está bem preparado, tem a torcida lá ao seu lado, e infelizmente perderam muito gol, e o goleiro de Marrocos agarrou muito. Porque está errado, está certo colocar o Cristiano Ronaldo no banco? Ele fez por onde no jogo passado? Talvez hoje eu, digamos, perdoasse ele, colocasse ele para jogar. Mas ele entrou. Não se iluda que Portugal poderia ter ganho o jogo. Mas a Marrocos fez uma seleção bem estruturada e está bem armada. E quanto à França e Inglaterra, que eu apostei mais na Inglaterra, a Inglaterra chegaram a me dizer a Inglaterra está parando na parte psicológica, não consegue mais ganhar uma Copa desde 66. Não sei se é isso. Não tenho certeza se é isso. Se essa a razão essa é a razão. Assim como a seleção brasileira come o seu bife, o seu filé mignon de ouro, talvez o Cristiano Ronaldo tenha subido um pouquinho no sapato alto. E o técnico fez a sua parte em manter o comando. Mas, de qualquer forma, Portugal não avançaria do jeito que jogou. E a França, contra a Inglaterra, como eu estava dizendo anteriormente, dominou o jogo praticamente, embora a Inglaterra tenha feito o goleiro francês fazer defesas fantásticas. Mas falhou pelo alto. Falhou na marcação pelo alto, onde a Inglaterra é uma das mais fortes do mundo. Ela e a Itália são uma das seleções mais fortes do mundo. Para mostrar a vocês o erro
de mentalidade do futebol brasileiro. A França, que jogou hoje esse jogo, que fez esse gol, pegou o Tchouaméni, né? Tchouaméni. Ele fez um jogo de meio campo. Ele é volante. Não é bem volante, não. Ele joga no meio. Quando eu digo meio campo, eu não digo uns postes parados no meio de campo, 3 jogadores parados, não. É movimentando, é se articulando, é caindo de um lado, caindo do outro, indo e voltando, havendo sincronia, harmonia, né? Como há 2 anos, 3 anos, estava jogando o meio do Flamengo com Gerson, com Arrascaeta, com Everton, aquele time podia ser um meio de seleção tranquilamente, enfrentar a França tranquilamente. Então o que acontece? O rapaz saiu da ponta, o Vinícius está proibido, está engessado ali. Vinícius que foi arrancado, substituíram o Vinícius, caiu para o meio e bateu daquele jeito que vocês viram, né? E depois o Mbappé puxando a marcação. Eles têm o Griezmann na armação da jogada, é outro meia. Ah não, ele é meia atacante, é meia, ele volta para marcar, ele vai, ele alimenta o ataque. O Giroud é servido por ele, o Mbappé é servido por ele, então tem várias opções de jogada. Mas todas elas começam a ser construídas atrás do ataque, não dentro da área. Eu nunca vi isso, você ligar direto e começar a construir jogada lá. Bom, a França classificou, vamos para umas quartas de final aí com... Semifinal. Uma semifinal aí, já quarta e final já superamos. Vamos para umas semifinais de uma Copa estranha. Eu nunca vi uma Copa tão esquisita, não é só pelo local, não. Uma Copa muito, muito difícil de você ter uma noção. Sei lá, a essa altura, acho que o campeão pode ser qualquer um desses 4 aí. A Argentina vai pegar a Croácia. Vem de 2 prorrogações, não interessa. Como o próprio treinador da Croácia disse, a alegria e o sucesso suplantam o cansaço. E é verdade. A motivação joga o cansaço lá para longe. E não há ciência ou livro que diga isso. E depois o jogo entre França e Marrocos. Jogo imprevisível também. Jogo que, a França vai ganhar. Não sei. Eu não sei de mais nada. Essa Copa do Mundo já foi fora de hora, já foi no fim de ano. Vamos aguardar para ver. Até o comentário da rodada final, da semifinal e depois da rodada final. Um abraço, amigos.